foi, a gente já tá em julho, gente, metade de 2020 já foi. Na verdade, esse ano foi engolido, né, pela pandemia, mas por mais que o momento seja de muita incerteza, a gente não pode deixar de cuidar do nosso dinheiro em momento nenhum. E isso inclui investir. Então, parando para analisar a nossa situação atual, né, para ver o que eu ia fazer com o meu próprio dinheiro, para estar investindo ele da melhor maneira possível, mesmo nesse cenário turbulento, eu vi que tem 3 tipos de investimentos que eu não quero deixar de fora da minha carteira e como o Pé de Meia, né, foi criado para isso, eu vim compartilhar eles com vocês. Como é que vocês estão? Como é que estão os investimentos de vocês? Aliás, você já investe? Ou ainda não? Ou ainda tá analisando, criando segurança? Comentem aqui. Eu já invisto, Bia? Caso você invista, óbvio. Isso é ótimo, gente, para eu saber em que pé vocês estão, para eu criar mais vídeos, né, personalizados, alinhados com a minha audiência. Mas o assunto de hoje, na verdade, antes, né, de eu falar para vocês que 3 investimentos são esses e por que para mim eles são os melhores, eu preciso deixar todos aqui na mesma página e explicar, né, quais são os meus princípios, os meus ideais de investimentos. Bom, gente, eu sempre busco investir de acordo com os meus próprios objetivos. Na minha opinião, não adianta, por exemplo, eu comprar um título do Tesouro IPCA para 2026, sei lá, que é um investimento muito indicado, né, para objetivos ali datados de médio prazo, se eu não tenho um objetivo datado de médio prazo. Eu vou prender o meu dinheiro até 2026 num título que vai me dar uma rentabilidade X ali, só que nesse tempo, né, nesse meio tempo eu poderia estar usando esse mesmo dinheiro para estar investindo em outro tipo de investimento, como, sei lá, ações, por exemplo, que por mais que eu tivesse ali correndo um risco maior, talvez elas pudessem me dar uma rentabilidade maior também. Eu não tenho um compromisso ali por 2026 para estar investindo no Tesouro IPCA, entende? Então eu acho que valeria a pena eu correr um pouquinho aí mais de risco para estar ganhando mais. Se eu precisasse desse dinheiro, né, aí o papo com certeza seria outro. Eu teria que investir, obviamente, com menos risco, já que eu não poderia me dar o luxo de perder esse dinheiro. Ô Bia, você não quer comprar casa, não quer comprar um carro, viajar? É claro que eu quero, gente, mas também eu tenho paciência, né? E sei que depois que eu atingir a tal liberdade, eu vou poder conquistar tudo isso sem me enrolar, sem comprometer, né, a minha saúde financeira. Óbvio que nesse meio tempo a gente vai se dando pequenos luxos, mas vamos deixar o grandão, né, tipo casa, carro, para depois, quando os meus ativos, né, os meus investimentos pagarem por esses passivos. Enfim, gente, sabendo disso, que o meu objetivo ao investir é de longo prazo, para mim, quais são os investimentos que hoje vão me deixar aí mais próxima dele? Primeiro, gente, cara, eu juro que eu tenho medo de ficar chata de tanto falar disso. Mas, por favor, compreendam aqui que eu preciso, porque não existe vocês investirem sem essa noção básica. Enfim, o primeiro melhor investimento que você pode fazer hoje é o Tesouro Selic para estar investindo a sua reserva de emergência. Eu, inclusive, quando começou esse caos todo, eu aumentei a minha reserva de tão importante que eu considero, né? Eu acho que a existência dela, principalmente em momentos como esse, é fundamental. Se você já montou a sua reserva, pode pular para esse minuto aqui do vídeo, porque eu acho que você não precisa mais ficar ouvindo tudo isso de novo. Caso contrário, você precisa saber que sem a reserva de emergência, não tem nem como você prosseguir, né, e tá começando a investir nesses outros investimentos que eu vou estar falando aqui hoje, porque é a reserva que vai trazer a segurança necessária para a sua carteira de investimentos. Na verdade, gente, segurança e liquidez, porque lembra que meu objetivo é de longo prazo? Então, eu não pretendo mexer nos meus investimentos no meio desse caminho, né? Posso até perder dinheiro se eu fizer isso. Por isso, a importância de se ter uma reserva de emergência para caso ocorra, né, uma emergência, você ter ali um dinheiro com liquidez e segurança para você resgatar e lidar com essa tal emergência, esse tal imprevisto.
O Tesouro Selic hoje é o investimento mais líquido e mais seguro que a gente tem nesse país, mesmo a Selic estando no seu menor patamar histórico. O investimento, onde a gente tem que deixar a nossa reserva, não foi feito para dar dinheiro, rendimento. Isso a gente vai ter em investimentos como os próximos que eu vou falar aqui hoje. Para você saber tudo sobre reserva de emergência e Tesouro Selic também, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards só sobre isso. Depois vai lá ver. O segundo investimento que você precisa ter na sua carteira se você espera ganhar um dinheirinho aí investindo são ações. Ações, gente, na minha opinião, são ativos e investimentos, que mais fazem sentido para investimentos de longo prazo. Mas, obviamente, não é qualquer ação, Partindo do princípio que você está investindo em boas ações, você vai estar virando sócio de boas empresas. E boas empresas, conforme vão evoluindo no ciclo empresarial, vão crescendo, se valorizando e gerando cada vez mais lucro aos acionistas. Então, no longo prazo, com o passar dos anos, imagina quantos por cento uma empresa pode crescer. Imagina em quantas vezes ela pode multiplicar o dinheiro que você investiu nela. Por isso, ações. Mas como eu falei, não é qualquer ação. A gente está vivendo um clima de muita incerteza, um tempo de muita incerteza, sem saber o que nos espera pela frente. Essa pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. E assim, gente, para desvirar, só Deus sabe quanto tempo a gente vai levar. E todo esse ambiente tenso impacta e muito a nossa bolsa de valores, lugar onde é negociado, onde a gente negocia as nossas ações. Se vocês acompanham minimamente o mercado financeiro, vocês sabem que o Ibovespa caiu, chegando aí na casa dos 60 mil pontos depois que começou toda essa crise aí do corona. Hoje a gente já retomou um pouquinho, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, o Ibovespa tá aí na casa dos 95 mil pontos, mas ainda tem chão pela frente para voltar para os 120 mil pontos patamar que a gente estava antes de todo esse auê. Então, pela lógica, como a gente está vivendo nesse cenário todo instável e incerto, a gente deve dar preferência a ações que têm maiores chances de sair dessa. Ações de boas empresas que estejam saudáveis o suficiente para superarem toda essa crise, já que são empresas que provavelmente vão se valorizar no longo prazo e fazer a gente lucrar com essa valorização. Eu fiz um aporte recentemente, comprei algumas açõezinhas, eu já vou falar quais para vocês, mas deixa antes eu falar o que eu levei em consideração para estar conseguindo identificar essas empresas, essas tais ações com potencial aí de valorização no longo prazo. Primeiro, se vocês assistiram a esse vídeo aqui sobre a Empíricos, vocês sabem que eu gosto muito de levar em consideração a opinião de especialistas, já que, gente, eu sozinha, obviamente, não sou capaz de cobrir todo o mercado financeiro e tá conseguindo ter clareza, certeza e saber quais são as melhores ações. Nem eu, gente, nem ninguém, tá? Não importa quem seja. Até por isso também eu gosto muito de estar investindo, eu sou a favor, de estar investindo em ações através de fundos de ações ou então ETFs. Fazer stock picking, gente, isso é comprar ações diretamente ali, de forma ativa, precisa de muita cautela, muita atenção, muita análise. Então, estudando, vendo a opinião e recomendações aí de especialistas, de algumas casas de análise, eu separei algumas dessas recomendações que mais me encheram os olhos, sabe? Para analisar por conta própria e decidir quais ações comprar. Tá, mas o que eu analisei por conta própria depois de levar em consideração a opinião desses especialistas? Seguinte, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Niterói, no Rio, onde eu moro, a gente tá, até hoje em quarentena, praticamente. Algumas coisas já abriram, mas muita loja, muito comércio, muita empresa ainda tá fechada. E, obviamente, gente, empresas nesse estado, isso tudo impacta muito na receita da empresa, se não reduz a zero. Então, como normalmente a gente faz, eu acho que não faz tanto sentido assim a gente olhar a fundo pro faturamento da empresa. É óbvio que o faturamento foi impactado. Toda a empresa, aliás, não vou falar toda porque eu não gosto de generalizar nada nessa vida.
mas a maioria das empresas tiveram suas receitas impactadas durante toda essa crise aí. Então, gente, pensem comigo. Para uma empresa sair dessa ilesa, né, ela precisa de dinheiro, obviamente, para continuar cumprindo com as suas obrigações, né? Sendo mais clara, pagando conta. Mas se a receita foi reduzida, a empresa, mesmo assim, vai continuar precisando de dinheiro para estar arcando aí com esses custos, né? Igual a gente precisa da reserva de emergência quando a gente é demitido, sabe? Então, gente, acaba que caixa é um indicador que eu achei muito importante de estar sendo verificado por agora para estar botando a ação na minha carteira. Mas não é só isso, gente. Eu também fui verificar como está o endividamento ali daquela empresa, porque seguindo nessa mesma lógica, né, se não está entrando dinheiro, receita e as contas continuam chegando, né, por isso a importância do caixa para lidar, né, com essas contas ali por agora, pelo menos. Se a empresa estiver endividada, vai ser difícil esse caixa das contas, né? E ainda pagar por essa dívida. Então, eu achei melhor optar por empresas com um endividamento aí, ok. Sendo assim, lembrando que eu não dou recomendações de nada aqui nesse canal, eu só tô compartilhando com vocês o que eu tô fazendo. Enfim, as ações que eu incluí na minha carteira foram ações da Porto Seguro, seguradora, né? E da BRF, que tem marcas aí como Sadia, Perdigão, Quali, enfim, vocês conhecem, né? Mais uma vez, isso não é recomendação, mas pode ser uma sugestão aí de ações para vocês estarem estudando mais a fundo, para quem sabe botar na carteira de vocês também. São ações que para mim se enquadram nesse tipo de investimento que eu tô julgando ser melhor para esse momento. E o terceiro investimento que eu considero ser, gente, excelente, tanto para esse momento que a gente está vivendo, como para a vida, para ter uma carteira completa, né? E esse investimento é o dólar, como ativo de proteção. Esse gráfico vai aparecer agora aqui na tela, deem uma olhada. Olhem a linha amarela, essa linha corresponde ao dólar e a linha verde ao Ibovespa. Vocês estão vendo, gente, como a bolsa e o dólar tomaram direções totalmente opostas quando esse caos se instaurou? Parece até um espelho, né? Bizarro. Isso acontece porque, obviamente, a crise impactou negativamente a nossa bolsa, o que causou aí um certo pânico nos investidores, muita gente saiu vendendo todas as suas ações, o que causou aí um bando de circuit breaker um atrás do outro. E acaba que o dólar é um dos ativos que as pessoas compram quando o medo cresce para se proteger. O dólar é a moeda, gente, hoje mais forte do mundo, né? Então nada melhor do que comprar dólar para proteger o seu patrimônio. O dólar também obedece à lei da oferta e da demanda, né? Por isso, com a alta procura, com a alta demanda, os preços dispararam, enquanto os preços das ações, né, despencaram. E o ponto que eu quero chegar com isso, gente, é o seguinte: ações para mim não podem faltar numa carteira aí por ser onde mora o maior potencial de rentabilidade. Mas ao mesmo tempo, gente, é também onde mora o maior risco. Olha quanto a nossa bolsa caiu esse ano, gente. Imagina essa queda inteira na nossa carteira. Então, por isso que é tão importante ter ativos de proteção numa carteira que tem ações, para causar aí um equilíbrio, sabe? Quando as coisas começarem a ir mal. Não é regra o dólar subir quando a bolsa cair, mas é uma forte tendência, né? Então, por que não se aproveitar dela? Ter ambos em carteira é o que vai fazer esse tombo, caso ele aconteça, né, ser menor e fazer o seu esforço na retomada também ser menor. Porque, gente, é o seguinte, pensem aqui comigo. Se a sua carteira cai 50%, não basta depois ela só crescer 50% para retornar ali para o seu patamar antigo. Vamos a um exemplo prático. Eu tenho uma ação hoje que está custando R$200, tá? Amanhã acontece alguma coisa e ela cai 50% e por isso passa a custar R$100. Depois, ocorrendo uma valorização de 50%, ela não vai chegar a 200, mas sim a 150, já que 50% de 100 é 50, né? Para ela retomar ao patamar de 200 de novo, eu vou precisar de uma valorização de 100%. E pô, gente, que difícil conseguir isso, né? Sejamos sinceros. Então, por isso que quanto menor for a queda, mais fácil vai ser a sua recuperação, mais rápida também. Então, se as proteções como o dólar
o ouro também, né, podem ajudar a gente nesse papel, por que não tê-los em carteira? Por isso, para mim, eles fazem parte do meu grupinho de melhores investimentos do momento. Ficou claro? Na verdade, fundos de dólar e fundos de ouro já faziam parte da minha carteira, graças a Deus, antes disso tudo acontecer. Graças a Deus eu passei essa bola para os meus alunos lá do PDM Class a tempo. Então, quem seguiu as minhas recomendações lá no curso também se deu bem durante essa crise. Então, agora eu tô passando para vocês, gente. Eu sei que muita gente foi pego desprevenido nessa crise, mas, gente, vamos botar ativos de proteção em carteira pra gente não ficar pelado de novo numa próxima crise. Para vocês saberem mais sobre esses ativos de proteção, corram aqui nesse vídeo que vai pipocar aqui na tela. Lá tem sugestão de compra de fundos de ouro, de dólar, enfim, é um vídeo bem legal. Bom, gente, esses são para mim os melhores investimentos do momento. Primeiro, Tesouro Selic, né, para nossa reserva de emergência. Eu acho que reserva de emergência nunca se provou ser tão importante. Ações de qualidade para o longo prazo. Para mim, não tá na hora de investir em ações aí com maior risco, né? Bora procurar pelas mais estáveis, pelas que podem oferecer aí uma maior segurança. E seguindo nessa linha de segurança, proteções. Dólar, ouro não podem faltar. Queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo para me ajudar a mostrar aqui pro YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo é legal e mais gente precisa assistir ele. Então, por favor, gente, não esqueçam do meu like, isso é muito importante para mim. Muito obrigada por ter chegado até aqui, até o final. Se você chegou até o final, comentem para mim. Bia, eu cheguei até o final. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo bem rico e até a próxima. Tchau!